Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Uma boa noite na presença de Deus. Para todos aqueles que podem estar junto conosco nessa noite de sexta-feira. Paz do Senhor, pastor Adalberto. Estaremos dando início a mais uma live. Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério Derramar do Espírito Santo, situada à Rua Vitorino Monteiro, número 27, Nova Aurora, Belfor Roxo. É o nosso templo sede. Graças a Deus. Estaremos dando início à nossa live. Vamos começar fazendo uma oração, agradecendo a Deus pelas suas maravilhas, agradecendo a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. A paz do Senhor, Kátia, tudo bem, minha filha? Estamos muito alegres porque Deus tem nos surpreendido. Eu tenho, além de todos os motivos que eu tenho para glorificar, para exaltar e bendizer o nome do Senhor, eu hoje em particular tenho um motivo a mais, porque o Senhor me concedeu mais um ano de vida. Hoje estou fazendo aniversário. Não vou dizer quantos anos, para vocês não pensarem que eu sou velho, porque eu não sou velho, eu sou novo. Essa mancha aqui é só efeito de iluminação do nosso estúdio improvisado. A mesma mancha que tem aqui no queixo, né? Louvado, bendito é o nome do Senhor. Missionária Selma, a paz do Senhor. Deus abençoe. Pastor Adalberto está rindo. Sou jovem, pastor Adalberto. Tenho 22 anos com Jesus. Já não basta. Estou ficando adulto agora, né? Era um jovem outro dia. Mas amém, Deus é poderoso, glória a Jesus. Vamos orar, vamos glorificar o nome do Senhor, exaltá-lo e bendizê-lo. Amém? Ore comigo no seu lar, na sua casa, né? Tire um período de oração, uma oração de agradecimento. Que isso, pastor? Eu não sou jovem? Que fúria? Sou jovem. Aleluia. Vamos orar. Ó Deus bendito e Pai de amor e bondade, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos te glorificar, exaltar e bendizer ao teu nome, porque tu és Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, a majestade está em ti. Senhor, tu és digno que nos prostremos na tua presença. Tu és digno, meu Deus Todo-Poderoso, que venhamos, meu Deus, nos humilhar perante o Senhor, te adorar, meu Deus Todo-Poderoso, glorificar e exaltar e bendizer o teu nome. Obrigado, Deus, pela vida que há em nós, porque assim, meu Deus, tu nos tem concedido. Obrigado, Senhor Todo-Poderoso, por tudo quanto nós temos recebido da tua parte. Continua conosco, ilumina, meu Deus Todo-Poderoso, a nossa mente, direciona-nos no caminho que lhe apraz, nos ensina a sermos gratos a ti todo dia pelas maravilhas que nos tem concedido, que não somos merecedores nem dignos, mas pela tua misericórdia e o amor que excede todo entendimento. Faz aquilo que lhe apraz. Visita, meu Deus Todo-Poderoso, cada família representada em nosso meio, cada familiar, meu Deus, dos meus irmãos e amigos que estão junto conosco nesta live e tantos outros demais que às vezes não podem ter acesso. Senhor, tu conheces a necessidade, visita cada um conforme o teu querer, segundo a tua bondade e a tua misericórdia. Faça-se tudo para a glória do teu nome e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso. Missionária Marileia, a paz do Senhor, quanta honra. Manda um abraço para o seu esposo, pastorzão Alexandre. Tá? Deus abençoe vocês. Maravilha, glória a Deus. Bom, como estava dizendo, o Senhor me concedendo mais um ano de vida, né? E eu estou muito alegre por isso. Estou muito alegre. Estou tão alegre que eu estava até perdendo o horário já da live aqui, descansando, pensando em tantas coisas. Mas enfim, o Senhor sabe de todas as coisas.
né? E por isso nós estamos alegres. Aleluia. Eu gostaria de, nesta noite, em que nós estamos aqui reunidos, porque essa live não é só apenas uma ministração da palavra, mas ela também vem de acordo com a necessidade de uma utilidade pública. Precisamos falar de despertamento. Eu já falei sobre isso aqui para os meus irmãos, e eu digo o seguinte: nós, como servos de Deus, assim como lá no Éden, Adão foi colocado com responsabilidade de cuidar, e não simplesmente para descansar ou gozar dos benefícios que o Éden, que aquele jardim lhe proporcionava. Ele tinha responsabilidade para com aquele local, e assim o é hoje. Nós, seres humanos, nós temos responsabilidade. Como nós podemos, pastor Ulisses, nos tornarmos seres humanos melhor? É você vencendo o mal dia a dia. Ah, mas eu não tenho noção do que eu posso fazer. Comece hoje, de repente, se você está na rua, ou se você vai na rua fazer alguma coisa, não jogue lixo no chão. Jogue o lixo numa lixeira. Não tem lixeira, guarda com você, para que ele possa ser descartado no local adequado. Só nisso você já começa fazendo um grande serviço para com a natureza. Pode não parecer nada, né? Mas se houverem pessoas, se no seu bairro houver 1000 pessoas que adotem esta prática de não jogar mais lixo no chão, de pegar o seu lixo domiciliar, e fazer todo o procedimento, embalar como deve ser embalado e entregue para as pessoas responsáveis da coleta, a sua cidade, o seu bairro se tornará melhor. Isso fará diferença. E as boas atitudes, os bons atos, os bons exemplos, eles começam pequenininhos, e aquilo vai contagiando outras pessoas, né? Então, a nossa realidade hoje é que a omissão da parte, vamos começar por mim, nós cristãos, a omissão por nossa parte tem feito com que os hábitos ruins estejam se proliferando dia após dia no meio dos nossos pares, dos nossos semelhantes. Imagina se Deus quisesse requerer isso de nós, cobrar isso de nós. Olha, você foi negligente, olha, você foi relaxado, olha, você foi descompromissado com o ambiente em que você vive. Porque essa terra foi o Senhor que nos deu. A árvore que muitas das vezes você quer cortar porque está te atrapalhando por algum motivo, aquela árvore ali é maravilha de Deus, é criação do Senhor. Nasce uma planta, nasceu uma plantinha, o pé de uma árvore frutífera. O que custa, se está no seu quintal, você regar, você zelar, não permitir que seja destruído? Aquela árvore vai te dar sombra, aquela árvore vai te dar um fruto, alguma coisa assim maravilhosa. Eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas que são do campo. Elas trabalham no campo e cuidam da natureza e têm uma inclinação para cuidar do ambiente em que vive. Elas se sentem responsáveis pelo aquele meio. E assim temos que ser nós. Ah, mas no lugar onde eu moro não tem muitas árvores, mas existem vidas. E nós temos que nos posicionar como responsáveis. Talvez aquela pessoa não quer seguir a Cristo, pelo menos no primeiro momento agora, mas futuramente o Senhor é quem sabe. Mas e os exemplos, e os bons exemplos que eu posso dar? Por que será que a palavra fala que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas? As pessoas nos observam. Ah, o fulano
ou a fulana, que era assim, que era brigão, que era rixoso, que era violento. Hoje são pessoas tranquilas. O que houve? O que tem acontecido? As pessoas começam a olhar e começam a analisar. A paz do Senhor, pastor Márcio Elísio. Obrigado pela presença. Deus abençoe o Senhor, sua família e todo o ministério da família Manaim. Assembleia de Deus, Ministério Manaim. Deus abençoe. Então as pessoas, retomando o raciocínio, as pessoas começam a observar o que está acontecendo. As pessoas começam a analisar. Olha, aquela pessoa já não caminha como caminhava. A conduta daquela pessoa já não é mais a mesma. Ele não falava com ninguém e agora cumprimenta todos. Uma pessoa caiu na rua, a primeira pessoa a ajudar foi ele, que se tornou solícito. Alguém passou mal, quem foi chamado para socorrer, se mostrou pronto emprego para socorrer, foi aquela pessoa. Então você começa a ser observado. Então note que, aleluia, glória a Jesus, note que as coisas estão acontecendo e as pessoas estão observando. Temos responsabilidade, precisamos abraçar esse propósito, abraçar essa ideia. Eu tenho que ser uma ferramenta na mão de Deus, de forma que os bons exemplos eu possa utilizá-los e eles possam contagiar e não contaminar, contagiar outras pessoas. Ser multiplicador dos bons exemplos, ser multiplicador de bons testemunhos. Essa é a ideia, esse é o propósito, esse é o projeto. E como começamos isso? Comece aqui comigo, eu e você. Se eu e você que estamos aqui somos poucos, olha como somos poucos. Existem algumas pessoas que já estão fazendo sala de vídeo e ao mesmo tempo, a paz do Senhor, missionária Elizabeth, e ao mesmo tempo estão pegando essa live, esse vídeo e passando para outros lugares. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo nesse exato momento e na verdade eu não preciso saber quantas pessoas estão assistindo, porque o propósito do meu coração é fazer com que as pessoas possam ser ajudadas, e a honra e a glória pertence a Deus. Mas se começar eu e você que está me assistindo agora, está me dando a honra da sua presença nessa live, que Deus te abençoe, e nós começarmos a pensarmos diferente. Olha, as pessoas têm me observado tanto por causa da minha mudança como cristão. Então se eu começar, além de ir para a igreja, além de me vestir ataviado, além de andar com a Bíblia, além de não xingar palavrão, além de não beber, eu começar a dar bons exemplos, eu vou fazer com que isso, eu possa contagiar uma outra pessoa a fazer isso também. Eu e o pastor Márcio Elísio, nós somos vizinhos, crescemos juntos, né? Temos muitas histórias boas para contar. Eu acho que no dia que eu tiver a honra de poder sentar com o pastor Márcio e nós começarmos a conversar sobre a infância, vai ser um dia de muito proveito, de muito riso, porque temos a história da nossa infância. Mas aqui na rua onde nós moramos, o que tem em comum é que aqui tem um senhor que já faleceu, um senhor que ele já faleceu, o pastor Jesuíno da Gisele, pastor missionário, me perdoa, não sei ao certo, mas muito obrigado pela presença. Então, o que nós temos em comum aqui é que houve um tempo um morador que já faleceu, um senhor de idade, cristão, e ele tinha uma prática que de manhã cedo eu observei, pude observar isso. Ele varria a rua, e ele não varria a calçada dele apenas, ele varria a calçada dele e ia varrendo as outras calçadas, começava a varria a calçada da casa ao lado, e quando via já estava na outra, e ele ia varrendo tudo e juntava aquele lixo todo, aquela sujeira, e eu comecei a observar isso, eu falei, que coisa maravilhosa, né? Então as pessoas observam, e se nós começarmos a ter uma atitude como a desse irmão que já descansa no Senhor, talvez a nossa rua fosse uma rua diferente,
E daí para a rua, o bairro poderia se tornar diferente. E quem sabe a cidade. Mas tudo começa pequeno e vai se propagando. O que nasce grande é monstro. Monstro que nasce grande. O restante tudo nasce pequeno. Mas tem que nascer. Tem que ter um início. Louvado bendito é o nome do Senhor. Vivemos dias difíceis, como eu tenho falado, dias trabalhosos, dias onde a perseguição, a luta, onde o caos, o mal tem trabalhado de forma muito, muito grande. Às vezes nós vemos na mídia coisas que acontecem, remédios que de repente poderiam estar salvando vidas e não se encontra nas prateleiras das farmácias, outros que poderiam estar sendo distribuídos pelo Sistema Único de Saúde de forma gratuita, como o caso desse hidroxicloroquina para combater a coronavírus. Tem outros também, eu acho que ivermectina. Tem outros remédios que as pessoas estão tomando, alguns antibióticos, enfim, que talvez poderiam estar sendo fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. E aí nós não encontramos, e por causa disso pessoas morrem. Respiradores que são comprados e não chegam, e as pessoas morrem. E daqui a pouco passa-se um tempo, você vê, chega uma matéria, como já aconteceu várias vezes, nós vemos na mídia, chega a ser corriqueiro, e isso nos causa um desconforto muito grande. Aí vem aquela notícia que foi descoberto em uma cidade, em um local, um galpão, com vários remédios assim, tudo vencido, caixas e caixas de remédio, tudo vencido. Aí o que acontece? Aí quando procuram o prefeito vai dizer que a culpa foi do responsável da farmácia, que era um cargo nomeado, era uma pessoa que às vezes não tinha nem capacidade para tal, e foi um cargo nomeado, e alguém deu a ordem, deixa isso aí, guarda isso aí e tal, e a pessoa não se pronuncia, recebeu uma ordem superior que é para ficar lá, se perguntar diz que não tem, ou então não informa o que tem dentro da caixa e a pessoa também não procura saber, e quando vai estourar essa bomba, quando acontecer de descobrirem, aí já é tarde demais, pessoas morreram, outros serão investigados, outros serão destituídos de cargo, mas e as vidas que pereceram? Não tem preço, irmãos, não tem preço. Quantas das vezes nós vemos aí matérias como essa, foi encontrado remédio, armazém, galpão enorme com remédio vencido de datas recentes. Aí você vai ver lá, por que não foi distribuído? Por que não foi entregue? Então o interesse político de manusear de forma voltada para o mal, temos que falar assim, tem prejudicado muitas pessoas. Então somos assolados dia após dia. E aonde nós vamos buscar o socorro? Nosso socorro vem do Senhor. Nós oramos, nós pedimos a Deus. Por isso, você que está me vendo e me ouvindo, assim como eu também, nós temos responsabilidades sociais no nosso mundo. Seja feita a vontade de Deus. Olha, irmãos, eu sou descortinado, como já falei aqui em uma das lives. Mas preste atenção, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. É muito bonitinho quando você fala assim, seja feita a vontade de Deus. Fala baixinho, fala bem pausado, aí alguém vai dizer assim, nossa, que pessoa confiante a Deus. Mas está chegando agora as eleições, eu te pergunto, você fala com Deus assim, Senhor,
me diz qual candidato que eu tenho que votar. Aí ele fala para você assim, vota no fulano, vota no ciclano. Ele faz isso contigo? Ele te responde? A mim nunca respondeu, não. Talvez deve ser a minha pouca fé, ou a minha falta de fé, não sei. Mas eu digo uma coisa para você. Você tem responsabilidade com o planeta que você vive, com o país que você vive, com o estado, com a cidade, com o município que você vive, com o bairro, com a rua que você vive, no meio que você vive. Então nós temos visto hoje quantas das vezes nós somos solapados pela lei, pela injustiça que se comete, por autoridades que deveriam estar brigando ao nosso favor, estão contra nós. E são pessoas que têm carreira política, histórico de política. Não estou aqui fazendo propaganda de nenhum candidato, embora tenha as minhas escolhas e tenha a minha opção. Mas eu digo para você, como cidadão, servo de Deus ou não, porque existem pessoas que às vezes ainda não são cristãos, mas têm nos acompanhado e têm visualizado essa live. Você e eu, nós temos responsabilidade social com o meio que nós vivemos. E às vezes nós vemos políticos de carreira envolvidos em escândalos, em patifarias, em roubos, em fraudes, em licitações fraudulentas e tantas coisas. E quando chega na hora da eleição, na hora de você exercer o seu direito de escolha como cidadão, você vai lá e confirma nele novamente, porque ele cresceu contigo, é amigo de infância, botou um pedaço de asfalto em frente ao portão da sua casa, mas as unidades de saúde estão fechadas, falta-se remédio, falta isso, não tem condições daquilo, a iluminação é precária, o imposto chega certinho, mas o recolhimento de lixo muitas das vezes não está contente. Você está satisfeito com essa situação? Ou você trocou o seu voto, o seu direito de escolha por um pedaço de asfalto e pelo poder da camaradagem ou pela promessa de um emprego? Então, às vezes, quem nos trai somos nós mesmos. Ou seja, a realidade é que nós vivemos no meio e nós somos responsáveis por isso. Se esse governo, dessa gestão que está se encerrando agora, de vereadores e de prefeito, que vai se encerrar no final deste ano, se o governo na cidade que você mora foi um governo ruim, foi por causa de escolhas ruins. Aí talvez você me diga, não, mas espera aí, pastor, eu não vou... Glória a Deus. Aí você vai dizer assim, não, pastor, mas eu não votei nesse candidato. Eu votei no outro candidato. Pois é, mas existem outras pessoas que votaram e votaram errado e aconteceu isso. E se ninguém despertar uma consciência, as pessoas vão fazer as escolhas erradas novamente. Está entendendo? Você está conseguindo entender o que eu estou falando para você? Daqui a mais alguns meses você vai exercer o seu direito cívico para com a nação, para com o país, para com a cidade onde você mora. Seja muito responsável. É um apelo que eu faço para cada um dos irmãos e dos amigos. Sejam responsáveis com as suas escolhas. Analise com cuidado. Veja o histórico de quem você quer eleger para ser o seu representante na Câmara dos Vereadores ou na Prefeitura, como gestor do município. Pense com carinho quem você quer eleger para ser o gestor do município aonde você reside. Para que você não tenha que passar mais 4 anos de lamento
e depois ficar perguntando assim: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? E coloca essa culpa, ou joga o peso dessa responsabilidade para Ele, aonde Ele te deu a escolha, onde Ele permitiu para você. Não podemos mais sermos massas de manobra. Precisamos ser cabeças pensantes. Precisamos analisar com carinho, com cuidado. Em todo o curso da história, nós vemos as classes dominadoras pisando, ferindo, maltratando o povo. Eu vou compartilhar com os irmãos agora uma palavra, uma breve palavra, serei breve. Quero que os irmãos estejam reflexivos para a palavra de Deus, para que possam entender o porquê que eu estou falando todas essas coisas para vocês, para que vocês possam entender o como é importante nós nos posicionarmos, nós sermos responsáveis com as escolhas que fazemos. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. No capítulo 1. Glória a Jesus. Juízes capítulo 1. Deus é poderoso. Aleluia. No domingo, na nossa live, a nossa live será diretamente do templo sede, estaremos lá. Quem estará ministrando a palavra será o pastor Adalberto. O pastor Adalberto vai estar ministrando a palavra. Eu vou estar sentadinho lá embaixo, filmando e filmando. Né, pastor Adalberto? Deus abençoe. Glória a Deus. Juízes, capítulo 1, a partir do verso 1. E nos diz assim, aleluia. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. E eis que eu lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus aos fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, essa palavra que nos traz um despertamento acerca do momento pós-morte de Josué, nós entendemos que, ainda por estar muito recente, Josué, que foi um grande líder, que lutou, que
atuou de forma tremenda no período da conquista da Terra Prometida. Chegou ao final da sua jornada, mas deixou um legado para todo aquele povo. Uma das passagens importantíssimas, uma das passagens bem conhecidas no livro de Josué, encontra-se em Josué 24, aonde ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O contexto desta palavra nos fala que ele estava exortando o povo e ele dizia: agora vocês vão escolher. Se querem seguir a Deus, segue. Se quer seguir a Baal, segue. Ou seja, cada um tem que ter o seu posicionamento. Você tem que saber o que você quer. Você não pode ficar discorrendo entre dois pensamentos e tô lá, tocar, tô lá, tocar. Ou como hoje nós falamos, né? Um termo assim meio que chulo. Crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo, né? Ou seja, Josué estava combatendo esse tipo de prática. Se você serve a Deus, segue-o. Se serve a Baal, segue-o. E no dia do juízo, nós vamos ver como vai ficar. Mas não fica entre dois pensamentos. E ele disse para o povo o seguinte: vocês escolham, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele disse o seguinte, ele quis dizer o seguinte: mesmo após a morte dele, a intenção dele é que a família dele, a posteridade dele, desse seguimento em servir ao Deus de Israel, o qual, através desse Deus, foi operado muitas maravilhas, muitas vitórias. Sabemos que não foi assim completamente. Por quê? Por quê, pastor? Porque na passagem de Juízes mesmo, no capítulo seguinte, aliás, no final do capítulo 1 e o capítulo 2, nós vemos que após essa geração, diz a palavra, se levantou uma geração que não conhecia Deus. Eu já até preguei sobre isso, ministrei sobre esta palavra, porque é muito estranho isso. Como se levantar uma geração que não conhecia Deus? Vamos entender isso. Ou seja, a minha responsabilidade, de que adianta? De que me adianta eu estar na igreja como pastor, pregando, me esforçando, ensinando, doutrinando, e deixar com que meus filhos fiquem alheios a esse conhecimento, a esse entendimento? Não comunicar no meio da minha família as maravilhas de Deus. Não, eles não servem a Deus, então eu não falo nada. Como não posso falar das maravilhas que Deus tem operado na minha vida, dos milagres, dos livramentos? Porque no dia que se encerrar a minha jornada, a minha família não possa dizer: não, nunca ouvimos falar desse tal de Deus dos céus, de Jesus Cristo. Não conheço, não sei, nunca ouvi falar. Então não pode acontecer isso. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Então eu tenho que ter esse zelo, essa preocupação em anunciar e propagar ao reino. Pois bem, no capítulo 1, onde nós fizemos a nossa leitura, nós entendemos que, bem recente, o pós-morte de Josué, o povo ainda estava, os anciãos ainda estavam vivos, então o povo ainda seguia o ritmo o qual tinha sido ditado através de Moisés, através de Josué, né? Um ritmo de conduta, de obediência, temor e de consulta ao Senhor. Então note bem que a palavra diz que foi consultado ao Senhor, né? Olha como está escrito. Aleluia. Os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra ele? Então ainda havia a prática
de consultar a Deus para que fosse tomado o quê? Tomado atitudes. É muito triste falar sobre esse assunto, principalmente porque eu sou cristão, temente a Deus, mas nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas já não estão muito preocupadas em consultar ao Senhor o que deve fazer ou não. As pessoas fazem de bate e pronto. As pessoas têm um sonho, têm uma ideia, acende uma lâmpadazinha assim na cabeça e a pessoa faz e pronto. As pessoas são... me fugiu a palavra, mas as pessoas, elas de pronto emprego, elas fazem aquilo que veio na sua mente a fazer. Mas mais preocupado, precipitadas, as pessoas se precipitam. Mas o que eu fico mais preocupado é que existe um outro tipo de pessoa que toma essas atitudes e colocam na conta de Deus. Não, Deus me revelou, Deus me disse, Deus mandou fazer. Você está fazendo porque você quis, você está fazendo porque você quer, você está fazendo porque você tem vontade. Então, se não foi Deus que mandou você fazer, tenha decência de pelo menos falar assim: não, eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu senti vontade de fazer. Porque até Deus vai ver em você caráter. Eu não vou pedir perdão pelo que eu estou falando, porque eu não estou falando nenhuma heresia e não estou falando direcionado para uma pessoa específica, mas eu estou falando isso como palavra de despertamento. Então serve para todos. Louvado, bendito o nome do Senhor. Então, precisamos ter decência. Ah, irmão, por que você fez isso? Ah, eu fiz porque eu senti vontade, achei que tinha necessidade de fazer e fiz. Você consultou a Deus? Não, irmão, não consultei não. Eu oro a Deus, eu falo com Deus, eu leio a Bíblia, e pelos ensinamentos que eu tive, que eu tenho da parte de Deus até hoje, né, que eu acredito na mudança do meu comportamento, da minha mente, de ter uma mente cristã. Então eu fiz por instinto e fiz. Você pode errar? Pode, mas ninguém pode te julgar acerca disso, dizer que, ah, e teu Deus? Não, não, deixa meu Deus de fora, não fala mal do meu Deus, não. Essa atitude eu tomei por opção minha, porque o meu Deus, ele é perfeito, ele não erra. Eu não consultei a Deus, não, eu fiz por instinto. Pelo menos vai parecer muito mais transparente. Até mesmo quando você errar, as pessoas vão ver que você é sério no seu posicionamento. Mas tem pessoas que, não, Deus mandou, Deus fez, Deus mandou, e assim Deus revelou, vai lá, faz, as coisas dão erradas, aí depois diz que Deus mudou o rolo. É bem complicado isso, eu fico preocupado com isso, pastor Adalberto. Eu fico preocupado quando eu vejo a pessoa fala assim: não, eu tô separando um dinheiro aqui que Deus mandou eu ir lá na Europa pregar. Aí Deus mandou você ir na Europa pregar, aí você vai nas igrejas, o pessoal tira oferta de amor e coisas assim, e a viagem está marcada para um mês à frente. Aí de repente, com 20 dias, estoura um problema lá, estoura uma guerra lá, aí você não vai. Aí alguém pergunta assim: irmão, não era para você estar lá na Europa? Deus não mandou você ir para lá, para a Europa? Aí você não foi? Aí fala assim: não, Deus mudou o rolo. Ué, como é que é isso? Será que Deus não sabia que estava para acontecer algo lá? Ou de repente Deus queria que você fosse em meio à guerra para você poder ser um atalaia, como falei na live passada, para você se posicionar lá na frente da batalha para ajudar o povo? Aí vem dizer que Deus mudou o rolo. Não, Deus mudou o rolo, falou que eu tenho que ajudar uma família aqui em Magé, em Sepetiba, não sei, em algum canto. Ah, irmão, eu espero que vocês não tenham participado, ou melhor dizendo, presenciado circunstâncias assim próximas a vocês, porque é muito duro isso, né?
Então tem pessoas que agem dessa forma. Não consultam a Deus, não pedem direção a Deus e botam na conta de Deus. Não foi Deus quem me deu, foi Deus que mostrou, Deus me deu em sonho. De repente você sonhou da sua própria carne, dos seus próprios pensamentos. Uma vez eu fazendo uma ilustração sobre um fato, e eu coloquei, pastor Roberto, missionário Selma deve lembrar disso. E a pessoa assiste o filme de guerra, assiste um filme de guerra, Platum, alguma coisa assim, bem, que tenha muito tiro, muita coisa. Aí para à noite, aí vai comer uma comida pesada, uma comida carregada, uma feijoada, um mocotó, alguma coisa assim. Aí depois assiste um filme assim bem violento, assim, tipo o Predador, né? Alien, alguma coisa assim. Aí assiste um filme desse e vai dormir. Aí tem sonho com guerra, com demônio, com um monte de coisa. Aí no dia seguinte, bota a igreja para orar. Não, todo mundo no jejum, porque o Senhor nessa noite me revelou que uma grande guerra, uma grande batalha espiritual está por vir. E o Senhor me mostrava em sonho vários demônios e não sei o quê. Irmão, no nome de Jesus Cristo, nós precisamos amadurecer, precisamos crescer. Precisamos ser prudentes. Será que tudo foi mesmo o Senhor que falou? Ou isso não veio de você? Precisamos lutar com Deus de vez em quando. Luta com o Senhor. Senhor, é isso mesmo, é de ti? Me confirma, Pai. Tem misericórdia de mim, me perdoa porque eu sou um incrédulo. Seja sincero com o Senhor. Me perdoa, Senhor, eu sou incrédulo. Senhor, me confirma se é isso mesmo. Fala comigo. E vai orar, dobra o teu joelho e passa a manhã orando. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Vai trabalhar no propósito com o Senhor. Ligado, porque Deus vai usar algo para te confirmar se foi Ele mesmo. Então precisamos retomar o hábito, o bom hábito de consultar a Deus. Voltando para o contexto da ministração, e eles consultaram a Deus. E disse o Senhor: Judá subirá, no versículo 2, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então Judá disse a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Se você conhece um pouquinho de geografia, bíblica, você vai entender que, vamos supor, aqui assim, é a área de Judá. E aqui dentro da área de Judá, tem um pedacinho desse tamanhozinho assim, que é a herança de Simeão. A herança de Simeão ficou no meio da terra de Judá. Se você olhar isso num livro de geografia ou na área de geografia bíblica, você vai entender acerca disso. Mas ele pediu, ele poderia até de repente impor: bom, a nossa terra está junto, você tem que guerrear junto comigo. E ele falou assim: sobe comigo na batalha, sobe comigo. E quando você precisar guerrear por alguma coisa, eu estarei com você também. Mas por que isso? Porque dentro desse panorama todo, havia bolsões de resistência. A terra não foi totalmente limpa dos seus inimigos. Na verdade, o povo de Deus, ele veio como conquistador, porque Deus tinha concedido aquela terra, a terra prometida, como assim o nome já dá, foi como promessa para o seu povo. Mas haviam pessoas ali. Haviam lugares que até gigante tinham. Então eles vieram vencendo e conquistando.
Só que haviam bolsões de resistência, pessoas que foram subjugadas e não foram mortas e não foram destruídas. E essas pessoas, em outras circunstâncias, se levantaram. No próprio livro de Juízes nós vamos entender isso, porque o que estava acontecendo? O povo de Deus começou a se misturar com esses povos, que eram minorias. Eles eram minorias. E o que estava acontecendo? Eles não se voltavam contra o povo de Deus, porque não viam condições de vencê-los, mas também não abandonaram as suas práticas idólatras, de culto a Astarote, a Baal e outros deuses pagãos. E o que aconteceu? O povo de Deus também, que deixou eles lá, o tempo foi se passando e o povo foi se contaminando com aquilo. E quando o povo começou a adorar a outros deuses que não era o soberano, Deus retirou a sua mão. E o povo começou a padecer. Aí entra a história dos juízes, aonde outras nações vinham subjugar ao seu povo, e o povo sofria, e tudo que tentava fazer estava errado. Aí eles clamavam a Deus, Deus levantou juízes. Aí os juízes eram líderes, eram generais, eram líderes espirituais, eram sacerdotes para aquele povo. Aí, no período dos juízes, Deus dava vitória. O juiz morria, o povo voltava para aquela prática, né, de idolatria. Aí aí começava o sofrimento, o povo clamava, Deus dava outro juiz, e assim sucessivamente foi acontecendo. Então o povo era muito inclinado a essa facilidade. Por isso, quanto mais nós nos apegarmos a Deus, nos achegarmos para o Senhor e nos firmarmos nele, nós vamos conseguir assim um equilíbrio maior. Muito embora a palavra diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Os seus pés podem resvalar a qualquer momento. Por isso, nós temos que andar apercebido. Interessante de falar que do pé se resvalar, porque quando se fala, quando os bois carregavam a arca, a Bíblia fala que quando chegou na eira de Nacon, o pé do boi resvalou e o Uzá foi lá e tocou na arca. Aí nós vamos entender que o boi, um animal que está acostumado, você não vê boi tropeçando e caindo em tudo quanto é lugar, em fazenda, né, em terreno acidentado. Muitas das vezes o boi, ele caminhando com dificuldade, mas ele, embora seja um animal muito grande, mas ele consegue se firmar, é quadrúpede, tem 4 patas. Então, vamos dizer, para ele se desequilibrar, ele teria que derrapar com as 2 patas do mesmo lado, de repente, de um lado ou de outro, porque se ele derrapar com a pata de trás, tem 2 firmes na frente e mais uma do outro lado, enfim. Não vamos entrar nesses pormenores. Mas aí você entende que na eira de Nacon, a eira não é um lugar, não é um precipício. Se você não sabe o que é eira, você procure saber. A eira é um lugar plano. A eira é um lugar plano. É um lugar onde se, por exemplo, fazenda de cacau, fazenda de café, eles colocam os grãos num lugar chamado como eira, para que eles possam secar. Então é um lugar plano, não era um lugar acidentado. A eira não é um local acidentado. E fazer com que o boi escorregasse numa eira, ou seja, é mais ou menos trazendo isso para os nossos dias. Enquanto você está andando num lugar que é muito acidentado, vamos dizer assim, você olha mais para o chão, você observa aonde você está pisando. Mas de repente você chega numa rua onde ela é bem lisa, aí quando você vê, ainda mais hoje com tecnologia, telefone, WhatsApp, a pessoa começa a andar pela rua olhando para o telefone e já não olha mais para o chão que pisa, porque ele tem aquele entendimento assim, não, aqui é liso. Só que de repente é ali que ele pode escorregar, ele pode tropeçar, um bueiro que esteja sem tampa, ele pode pisar num buraco. Então, a importância de nós observarmos por onde nós temos andado, para que o nosso pé não se resvale.
e a gente não venha derrapar. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Mas vamos seguir. Glória a Deus. E disse: E eu também contigo subirei a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu nas suas mãos os cananeus e os fariseus. E feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Fariseus, o significado de fariseus significa habitantes de local onde há ausência de luz. Habitante de local onde há ausência de luz seria habitante das trevas. Habitante de local de trevas. Você sabe quem é o habitante do local das trevas? Sabe, né? Graças a Deus por isso. E acharam ali Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Ora, se nós formos estudar um pouco sobre essa prática, o povo de Israel não tinha essa prática violenta de mutilar polegares, nem das mãos e nem dos pés. Então vem a pergunta: por que será que foi feito dessa forma com Adoni-Bezeque? Porque Deus queria punir Adoni-Bezeque pelo mal que ele já fizera a outros e outras pessoas durante um largo tempo da sua história, no período no qual ele viveu. Como assim? Vamos entender. O próprio Adoni-Bezeque, ele diz na sua palavra que 70 reis comiam das migalhas que caíam da sua mesa. 70 reis com os quais ele tinha feito isso. Ou seja, vamos entender um rei. Se nós entendermos um rei hoje, existem alguns países que ainda têm reis. Se nós entendermos um rei hoje, uma autoridade maior numa nação, e você entender que um homem tinha 70 reis subjugado, dos quais ele havia cortado os polegares das mãos e dos pés, ou seja, ele mutilou aquelas pessoas para que jamais aquelas pessoas pudessem tornar a exercer o seu ofício de liderança. Que coisa absurda. Pois é. Então não foi um rei, 2 reis, não foi 7 reis, foram 70. Então nós começamos a entender o tamanho da destruição que Adoni-Bezeque porventura já tinha exercido sobre múltiplas nações, a ponto desses homens terem que viver, homens que de repente tiveram tudo nos seus respectivos países, ainda que não fossem países extremamente ricos e poderosos, mas um rei como autoridade máxima, com certeza ele era servido à altura do seu cargo. As pessoas se preocupavam em oferecer o melhor para o rei, a melhor bebida, a melhor comida, o melhor aposento, as melhores vestes, tudo de melhor. E mesmo que fosse paupérrimo a nação da qual um determinado rei que fora subjugado por Adoni-Bezeque
por mais paupérrimo que fosse, ele deveria ter algumas regalias dentro da limitação da sua nação. Mas agora não. Agora a história dele era comer migalhas que estavam caindo da mesa de Adoni-Bezeque. Então coisa terrível estava acontecendo. E eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda agora o significado dessa mutilação. Para que clareie na sua mente o significado do que hoje as potestades demoníacas querem fazer conosco. Quando se tirava os polegares das mãos de um homem, tirava dele toda e qualquer forma de resistência numa batalha, numa guerra. Se ele tivesse que segurar uma espada para lutar, a Bíblia fala dos valentes de Davi e faz citação de um dos valentes, cujo qual ele teve que lutar por tantas horas defendendo o povo, que diz que a espada ficou apegada na mão. Talvez por um conjunto de circunstâncias. Talvez de tanto ele fazer força para manter aquela espada firme na mão, ele pode ter tido câimbras e dormência de forma que ele não conseguisse mais abrir a mão. Isso unido a, de repente, tantos golpes de espada e tantas pessoas que ele teve que ferir e matar naquela guerra, que o sangue que estava naquela espada veio descendo e caiu pela sua mão, pelo seu braço, e aquilo ressecado, ficou como se fosse, formou uma crosta na sua mão, como se fosse uma cola. É lógico que teria depois como ser tirado da mão dele, mas ao presente momento a espada ficou-lhe apegada à mão. Mas ele também tinha a firmeza do polegar. Imagina um homem sem um polegar e tivesse que pegar a espada só com esses 4 dedos aqui. Se alguém dá um tapa na espada assim, ela cai da mão. Ou seja, ele perdeu a firmeza. Um homem, para arremeter uma lança, ele segurava a lança com os 4 dedos e com o polegar ele equilibrava o restante do corpo da lança para poder, como o nome já diz, lançá-la. A flecha segurava o arco, o polegar mantinha o equilíbrio do arco. Essa mão puxa a flecha, esse dedo aqui, ele fixa o estirante do arco na parte de trás da flecha, de forma que quando eu soltar, o cordão ele possa impulsionar a flecha e ela alcançar o alvo proposto, que eu já tinha mirado e já tinha firmado o arco para que não desviasse. Então, quando eu perco os polegares das mãos, eu perco a minha firmeza. E a pior coisa que pode acontecer nos dias de hoje é um rei ou um líder ele perder a firmeza. Eu já falei bastante hoje sobre o mundo secular, mas agora eu quero falar de ministério, de obra de Deus, que nós estamos dentro da palavra. Eu quero contextualizar isso com o nosso dia a dia. Nós, povo de Deus, voltou. E eu quero, a paz do Senhor, Marcos, eu quero contextualizar isso. Glória a Deus. Eu quero contextualizar isso com a nossa realidade de hoje. Não tem coisa pior do que um líder de igreja, um pastor,
sem firmeza. E o que seria isso, pastor Ulisses? O líder da igreja sem firmeza. Um líder que já não tem um posicionamento de líder, não tem mais o controle da situação, é lógico, na dependência do Altíssimo. Então nós vamos entender isso. A irmãzinha A ou o irmãozinho A chega para o pastor e: pastor, por que a gente não bota um culto de empresários aqui na igreja? O culto de empresários, para que a gente comece a chamar os empresários da localidade e ministrar uma palavra profética para eles, e eles são bem-sucedidos. E se eles se renderem ao Senhor, eles podem nos ajudar. Vai ser benção, benção. Aí o pastor: rapaz, pode ser, né? Vamos ver. Mas ainda não consultou a Deus. Vamos, quem sabe, né? Aí de repente outra pessoa, outro irmão: Rayane, a paz do Senhor, Deus te abençoe, minha filha. Manda um abraço para o pastor Rafael, para a missionária Bianca, tá? Obrigado pela sua audiência. Aí outra pessoa chega: pastor, por que a gente não faz uma festa assim, assim, assim? Por que a gente não cria um congresso? Vamos fazer um congresso. Congresso profético, coisas assim, nomes que não uma coisa não tem a ver com a outra. Congresso profético de não sei o que. Aleluia, voltou. Congresso profético de alguma coisa, aí a pessoa, aí o pastor: pode ser, tá. Aí daqui a pouco chega outro irmão: pastor, por que não pinta a igreja de azul? Tá, tá bom. Aí outro irmão chega: pastor, por que não pinta de amarelo? Pode ser, tá bom também. Então tudo tá bom, tudo pode ser. E quase não se fala assim: irmão, vamos orar. Vamos esperar Deus confirmar. Vamos ver qual é o tempo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a igreja, se o rebanho não te vê mais como líder, porque enquanto o rebanho te vê como líder, eles podem trazer alguma sugestão, ou eles vão perguntar se podem dar alguma sugestão, e não como forma de imposição. Mas se a igreja está te impondo alguma coisa, isso para os pastores, se a igreja está lhe impondo alguma coisa, você dá uma olhadinha para a sua mão assim, porque de repente você pode estar sentindo falta de alguma coisa. Cuidado, porque você pode estar sem polegar. Você pode ter perdido a sua firmeza. E nós precisamos dos nossos polegares. Precisamos ser firmes. Firmes no nosso posicionamento. Firme na nossa postura. Firme nas condições e na doutrina da palavra de Deus. Firme no momento de dizer sim. Firme no momento de dizer não. Firme no momento de tomar uma atitude direcionada por Deus. Firmes. E se Deus manda você exortar, vai lá e exorta. Vai lá e disciplina. Tem fedido as minhas narinas, diz o Senhor, a postura daquele irmão ou daquela irmã. Vai lá e disciplina. Ou digamos que Deus não falou nada com você,
mas o irmão, de repente, eu não gosto de entrar nesses assuntos, mas às vezes é necessário. De repente aquela pessoa que tem o dízimo mais alto da igreja cometeu uma falha, alguma coisa muito errada, muito grave. Aí você pensa assim, se eu disciplinar, ele vai embora. Se ele for embora, vai me dar um baque. Vai me dar um baque muito grande na igreja. Cuidado, não perca os seus polegares, não perca a sua firmeza. A sua firmeza é para você combater na guerra. A sua firmeza é para você sustentar alguma coisa. Você tem que ter poder de firmeza, você tem que estar pronto para a guerra, você tem que ter sustentação na sua vida. Os polegares do pé, já estou encerrando já. Os polegares dos pés. Os polegares dos pés fala sobre equilíbrio. Eu não sei se os irmãos sabem, mas uma pessoa que por razão, geralmente hoje, nos dias de hoje, isso acontece às vezes com pessoas que têm problema de diabetes. Eu digo isso porque aqui na rua onde eu moro, teve um senhor que já faleceu e ele teve esse problema. Em razão do diabetes, talvez cortou uma unha encravou, feriu. E pessoas que têm problema de diabetes têm dificuldade muito grande com isso. Qualquer inflamação, infecção, sangramento torna-se algo perigoso. E esse senhor, ele perdeu o polegar de um dos pés. E ele não conseguia, o caminhar dele, embora fosse uma pessoa forte, o caminhar dele era muito lento, muito devagar. Por quê? Porque ele perdeu o equilíbrio. Talvez você não atente bem para isso, mas o dedo polegar é o dedo que dá o equilíbrio do seu pé. Uma pessoa que não tem o dedo polegar dos pés, se você mandar ela correr 15 metros, 20 metros, dá um piquezinho de 20 metros aqui, a pessoa vai correr ou ela vai andar para um lado ou ela vai andar para o outro, porque ela vai desequilibrar ou talvez ela caia, porque faltou equilíbrio. Então, quando se mutilava um rei nos seus polegares das mãos e dos pés, você tirava a firmeza dele, tirava o equilíbrio dele. E hoje os líderes espirituais, quando perdem os polegares das mãos e dos pés, eles perdem a firmeza e perdem o equilíbrio. Quando você perde o equilíbrio, você já não consegue mais ter um posicionamento. Você começa a oscilar. Até nas Sagradas Escrituras, na sã doutrina, você vai começar. Ora está mais assim, ora está mais assado. Você não consegue manter uma conduta. Esse caminho aqui. Então isso é muito sério. Isso é o que o adversário tem feito com muitas pessoas nos dias de hoje. Então nós temos que estar apercebido. Não permita que o adversário venha mutilar os seus polegares das mãos e dos pés. Preserve-os. Viva uma vida no temor do Senhor, na obediência de Deus, para que o adversário não possa te roubar, não possa mutilar os teus polegares e você se torne um inválido para a obra de Deus e você não tenha mais equilíbrio e nem firmeza. Como poderia liderar sem equilíbrio, sem firmeza? Fique com essa palavra. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Reflita na importância de sermos zelosos para com as coisas de Deus. E não entrarmos e não andarmos por caminhos duvidosos. Tudo aquilo que é dúbio, tudo aquilo que não tem bom parecer,
tudo aquilo que é incerto. Não se precipite, consulte ao Senhor, espera a resposta de Deus. Não, mas tem uma bênção para você, irmão. É bênção, olha, é bênção. Mas ó, só tem até hoje à noite para dizer sim ou não. Tá bom, irmão, vou orar. Deu 11h50, a pessoa liga para você, já decidiu? Tem que dar resposta hoje. Olha, irmão, eu não tenho resposta para dar não. Falei com Deus, Deus não me respondeu ainda. Mas é bênção, tu vai deixar passar? É, irmão. Se até meia-noite Deus me falar alguma coisa, eu te retorno. Se não falar nada, eu não vou te ligar, é porque de repente não é para mim. Aí você vai estar mostrando, sabe o quê? Que você tem polegar, tanto nas mãos como nos pés. Você é equilibrado, você não se deixa levar por circunstâncias e ventos. Você sabe em quem você confia. Você sabe de quem você espera. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra. Eu desejo do fundo do coração que essa palavra fale cada vez mais comigo, primeiramente, e fale contigo também. Que nós possamos ser exercitados por ela, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós venhamos cada dia mais nos pautar nos princípios e no querer do Senhor. Mais uma vez, eu quero convidar todos vocês que nos assistiu na live, se inscreva no nosso canal, Ademide Ministério Derramar. Ademide em caixa alta ou letra maiúscula, Ademide Ministério Derramar, que é a Assembleia de Deus, Ministério Derramar do Espírito Santo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, clique nos sininhos da notificação. Toda vez que tiver um vídeo novo, quer seja uma live ou quer seja uma palestra, uma reflexão, uma devocional, você possa ser informado. Amém? Futuramente teremos cursos online também, estarei ministrando alguns cursos. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Compartilhe essa mensagem. Faça como o pastor Adalberto fez, sala de vídeo. Eu não sei como é que funciona isso. Me perdoe, eu sou bem sincero, eu não sei. Eu sou um pouco dinossauro com essas coisas de mídia. Mas você que sabe fazer, faça sala de vídeo, ou então compartilhe com seus amigos, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus, não é eu, a minha pessoa, mas a palavra de Deus, e possam examinar a palavra, e assim sendo, a palavra sendo boa para as suas vidas, e causar edificação no maior número de pessoas, para que possamos ser melhores a cada dia. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, no nome de Jesus.